Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos viajar no tempo e conhecer um dos lugares mais fascinantes da Antiguidade, o Egito Antigo. Vamos entender como tudo começou, desde as primeiras comunidades agrícolas, passando pela unificação do Egito até o papel do Rio Nilo na vida dessas pessoas. Então vamos lá iniciar nossa aula. O estudo da história da África e dos antigos egípcios. Quando falamos em história da África, é impossível não lembrar do Egito Antigo. Localizado no nordeste do continente, o Egito foi uma das mais importantes civilizações da história. Seu desenvolvimento foi tão marcante que influenciou culturas por milhares de anos. A formação das comunidades agrícolas do Egito. Mas como foi que tudo começou? Há milhares de anos, o clima do norte da África era muito seco, muito mais seco do que é hoje. E o rio Nilo, com suas cheias anuais, trazia águas e nutrientes para o solo, criando uma faixa fértil no meio do deserto. E foi aí que surgiram as primeiras comunidades agrícolas que cultivavam trigo, cevada e criavam animais. Essas comunidades dependiam do Nilo para sobreviver e prosperar. Mas como ocorreu a unificação do Egito? A unificação do Egito, com o tempo, essas comunidades organizaram-se em dois grandes reinos, que era o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. Por volta de 3.100 anos antes de Cristo, o rei Menes unificou esses dois reinos, dando origem ao Egito Antigo. E a partir daí, o Egito passou a ter o governo centralizado, comandado pelo faraó, que era o imperador deles. A organização social, a sociedade egípcia, era organizada de forma hierárquica, com cada grupo exercendo funções específicas. O faraó era considerado um deus vivo, tinha o poder absoluto sobre o Egito, e ele era o responsável por manter a ordem, proteger o povo e garantir a sua prosperidade. Já os sacerdotes cuidavam dos templos, realizavam rituais para agradar seus deuses, porque eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Já os nobres, militares e funcionários de estados ajudavam na administração, na cobrança de impostos e na defesa do território. Os camponeses, que formavam a maioria da população, trabalhavam na agricultura e na construção pública, e entre eles tinham também os escravos, Os artesãos produziam ferramentas como joias, esculturas, objetos usados dia a dia, e as pessoas escravizadas geralmente eram prisioneiros de guerra que realizavam trabalhos mais pesados, como a construção de monumentos e trabalhos forçados nos campos. A escravidão no Egito, diferente de outros lugares, a escravidão no Egito não era baseada na cor de pele. A maior parte dos escravizados eram compostos por estrangeiros capturados em batalhas, os judeus. Apesar de sua condição, alguns podiam conquistar a liberdade com o tempo, mas a vida era marcada pelo trabalho árduo. Como ocorreu as transformações das paisagens e a importância do rio Nilo. O rio Nilo era literalmente a alma do Egito. As suas cheias anuais fertilizavam o solo, permitindo o cultivo de alimentos, e além disso, o rio Nilo era usado para transporte, pesca e de comércio. As cidades e os templos se desenvolveram ao longo de suas margens, e sem o Nilo, o Egito seria apenas um grande deserto. Quem foram também os principais faraós do Egito? Entre os faraós mais conhecidos estão Menes, que unificou o Alto e o Baixo Egito; Kelps, responsável pela construção da maior pirâmide de Gizé; Hatshepsut, que é uma das poucas mulheres faraós conhecida por expandir o seu comércio; Ramsés II, grande construtor, líder militar; Tutankhamon, que é o famoso pela descoberta intacta do seu túmulo no século XX e também conhecido como faraó menino; Pianquis também, que era importante porque era um faraó cuxita que unificou o Egito e a Núbia; e sem deixar de lado Cleópatra VII, a última faraó do Egito, conhecida por sua inteligência, habilidade política e alianças estratégicas com líderes romanos como Júlio César, Marco Antônio, e ela governou no período em que o Egito já enfrentava forte influência de Roma, tentando preservar a independência do reino. A morte de Cleópatra, em 30 a.C., marcou o fim do Egito como reino independente e o início de sua transformação em província romana. Concluindo, a história do Egito nos ajuda a entender como a civilização pode florescer mesmo em um ambiente desértico, desde que saiba aproveitar os recursos naturais. Os egípcios nos deixaram um legado de cultura, arquitetura e ciências que ainda hoje nos fascina. Se você gostou da aula, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, compartilhe com os seus colegas e até a próxima aula!